paz, queridos. Hoje é um dia importante para a nossa vida, tempo de arrependimento. Estamos vivendo através dessa pandemia que está se prolongando. Deus está no controle, queridos. Você viu que já houve pessoas, profetas que já oraram, profetas que já disseram que é coronavírus, esse vírus iria se acabar. Eu vi profeta dizendo que até a meia-noite acabaria, irmão. É permissão de Deus. É uma praga, Está acontecendo muitas coisas sobre a terra. Muita tristeza, mortes, mas também está acontecendo milagres nos hospitais, pessoas sendo recuperadas, pessoas sendo salvas, pessoas sendo tocadas. Então o Senhor está trabalhando com o seu povo. Mas mesmo assim Deus colocou através da luz da palavra, Porque é a palavra que clareia, é a palavra que ilumina, É a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que exorta, A palavra é o próprio Jesus. E diz assim, lá em 8:32, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu tenho aqui uma mensagem que Deus colocou no coração, está aqui o profeta Jeremias, o profeta maior, que escreveu na época sobre a apostasia. No capítulo 8, ele fala aqui no epígrafo: apostasia do povo de Deus, o castigo é inevitável. Eu vou ler alguns versículos para essa reflexão da palavra de Deus. Diz-lhes mais: assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar. Desviar-se-ão e não voltarão. Pois se desvia este povo de Jerusalém como uma apostasia contínua, retém engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falo o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Até aqui. Se você tiver tempo, você pode ler esse capítulo 8 até o final, Iniciando aqui do versículo 4 em diante, você vai aprender muito sobre o que Deus colocou no meu coração sobre a apostasia que já se instalava naquele tempo, lá em Judá, quando o povo estava totalmente em pecado. Pode ver que ele compara que até as cegonhas, os pássaros, têm entendimento, sabe, tem um temor, algo está para acontecer e eles se guardam, eles se cuidam através da natureza. Mas o homem, ele não voltava, ele estava em apostasia contínua. E essa apostasia, irmão, nos dias de hoje já está acontecendo. Então, Jeremias, ele pregava arduamente de madrugada. Era um profeta que foi escolhido pelo Senhor quando era criança já, ele tinha 8 anos. Jeremias, ele disse: eu não sei falar, mas ele disse, o próprio Deus: Jeremias, eu vou colocar a minha palavra na tua boca. Então quem fala, o profeta, ele fala pela boca de Deus, ele é só usado. E esse homem, ele pregou
e profetizou durante esse período, e outros reis que estavam, mas nessa época Jesus, o próprio Deus, quer dizer, na época, né, que o próprio Jesus, ele cobrava do povo que voltasse, porque seria destruído o templo. Nabucodonosor viria para destruir o templo se eles não se arrependessem. Na época, quem reinava era o rei Zedequias, né? Esse homem, ele não se humilhou diante do Senhor. E por várias vezes Jeremias profetizava que viria um mal muito grande sobre Judá e seria destruído o templo de Salomão. Os muros seriam totalmente destruídos. Conforme Jeremias profetizou, aconteceu. Porque naquela época os profetas eram o verdadeiro a boca de Deus. O que eles falavam acontecia. Porque Deus falava, o Espírito do Senhor descia sobre eles em questão de meia hora, 1 hora, eles falavam muita coisa. E eles escreviam, tinham que escrever, porque senão depois não tinha mais como anotar, né? Então, como se lembrar disso? E Deus preparou tudo, usou os homens, usou Jeremias, usou Isaías, usou Ezequiel. Ezequiel estava já na Babilônia. A mesma Jeremias pregava em Judá e Ezequiel pregava lá na Babilônia, no exílio, a mesma mensagem praticamente, que viria a destruição de Jerusalém, a cidade, o templo ia ser destruído. E aconteceu, por causa da grande apostasia contínua. E eles foram levados para a Babilônia, foram levados para o exílio. Nabucodonosor levou. Foi a coisa mais triste que aconteceu com o rei Zedequias. Eles foram cercados, os soldados do rei fugiram, deixou ele sozinho. E quando ele tentou fugir pelas campinas, pelo jardim que tinha um portão atrás do palácio, ele foi pego. E olha o que aconteceu, levaram a uma cidade chamada Ribla, e ali foi sentenciado. Zedequias viu algo que ele nunca imaginava ver. E ele tinha sido avisado pelo esse profeta Jeremias. Os filhos deles foram degolados, foram mortos na frente dele e arrancaram os olhos de Zedequias e levaram para a prisão. Ataram ali algemas e levaram esse homem. Que fim triste teve por causa da obediência. E sabe o que o Senhor queria que Zedequias fizesse? Que ele voltasse para a Babilônia, que ele fosse para lá, se rendesse, simplesmente isso, se rendesse e fosse para a Babilônia. E lá não iria acontecer nada com eles, mas ele não quis, por causa do orgulho, né? Ele estava numa posição de rei e não imaginava que isso iria acontecer. Então, o mesmo caso é os dias de hoje. Nós temos que estar preparados, nós temos que estar conscientes, temos que estar com as nossas vestes limpas, temos que ter temor ao Deus de Israel em todo o tempo, sabendo que em qualquer momento Ele virá buscar a igreja. Vai ser, diz a palavra, que quando houver paz, haverá repentina destruição, irmão. Engana-se você quando tudo estiver em paz, quando o povo achar que está tudo bem, comida, bebida, as coisas, haverá um governo que irá provavelmente até resolver os problemas, né? E aí virá destruição total para quem ficar, porque o Senhor levará a igreja, o Senhor levará como rapto.
como tirou Ló de Sodoma e Gomorra, do perigo, como tirou Noé através do dilúvio. O Senhor tirará o seu povo, a igreja, e ficará aqui os judeus e os gentios. E depois virá o juízo, só que o juízo final. Hoje Jesus é advogado. Ele virá nas nuvens como juiz para fazer juízo entre as nações. Irmão, vai ser um dia difícil esse dia. Então, meus queridos, vai acontecer, vai. Por que que vai acontecer? Porque o Senhor já escreveu. Porque a palavra diz em Hebreus, antes da fundação do mundo, Ele já terminou as obras. O Senhor, Ele não vai começar, Ele já terminou. O Senhor já determinou o que está escrito. Pode orar, irmão. O que Deus escreveu, o juízo que vier, está escrito. Então, não tem como. Claro que Deus, Ele, o que é que Ele está? Ele está tratando com o seu povo. Se o povo voltar-se, se arrepender das suas prostituição, do pecado, da corrupção, da mentira, porque Deus odeia a mentira, abomina a mentira. O Senhor, claro, que Ele pode até voltar, se o povo se arrepender, porque Deus Ele quer que o povo se arrependa e volte para Ele. Quanto mais as pessoas se rendem a Ele, se entregam a Ele, são pessoas salvas. Deus quer salvar, mas Ele conhece aquele, porque a palavra diz, né? Muitos serão chamados. Só que Ele disse, poucos, mas poucos serão escolhidos. Então, chamado vai ser muitos. Para quê? Por que que Ele vai chamar? Ele chama, mesmo que Ele sabendo, porque Ele é onisciente, que aquela pessoa não vai seguir, não vai até o final, vai ter apostasia, vai apostatar. Porque no dia, lá no juízo, no trono branco, não haverá desculpa, irmão. Ele não vai só, ninguém me chamou, eu não sabia, ninguém falou de Jesus para mim. Não, todos ouvirão a palavra de Deus, todos que irão para o trono branco no juízo final. Lá vai ser final. A palavra diz que não vai desaparecer o céu e terra. O que vai acontecer lá, não sei, mas vai estar só o povo lá. O povo que vai sair da sepultura, vai sair do mar. A palavra diz que o mar dará aos mortos, né? O inferno também irá vomitar lá o povo que estão no inferno lá. Vão sair de lá e vão até o trono. Aí é o juízo final, e de lá o final é o lago de fogo que arde, com enxofre para todos sempre. É um lugar terrível que não é para o homem. Isso foi feito para os demônios, Satanás e seus demônios. Mas por que eu estou dizendo isso, irmão? O que tem a ver a Jeremias? Sim, Jeremias, ele pregou sobre a apostasia que estava muito forte. Ele advertiu o povo, estava com o coração. A apostasia leva a pessoa a cauterizar a mente de uma forma que Jesus não existe mais. De uma forma que o pecado que ele está fazendo não há arrependimento. Ele peca hoje, peca amanhã e continua. É assim que o povo em Judá estava. E o Senhor não suportou e veio o juízo para eles naquele tempo. 70 anos eles ficaram no exílio. Depois Daniel orou e se cumpriu, se lembrou, como Jeremias tinha profetizado, que eles ficariam 70 anos no exílio. E Daniel orou e aconteceu que eles voltaram através do rei Ciro, que ajudou bastante, e outros reis, né? Foi saqueado lá também na Babilônia contra Nabucodonosor. Meus queridos, a Bíblia ela é reveladora. Ela se fecha de Gênesis a Apocalipse. Ela não contradiz, a Bíblia não tem erro nenhum.
Deus já deixou tudo pronto, até os mártires. Se você ler lá em Apocalipse, os mártires estão se cumprindo desde o começo, estão morrendo gente. Hoje está morrendo gente no mundo inteiro que são mártires, estão sendo martirizados. Haverá um grupo grande que já está lá no altar morto, mas vivo diante do Senhor. Morreram testemunhando Jesus, não negando, né? Não negando a sua fé, não negando a sua fé, né? Dando o testemunho lindo de Jesus. E essas pessoas morreram, então haverá mais para se cumprir, há um número para se cumprir dos mártires. Então está escrito, vai morrer gente, Deus preparou, tem pessoas que nasceram e viveram nessa terra e passaram maravilhosamente na presença de Deus, foram salvos, não aconteceu nada com eles, com as suas famílias, mas há um grupo que vai para se cumprir os mártires. Está acontecendo, já está acontecendo, que vai se completar na grande tribulação, para fechar, completar o que falta. E isso vai acontecer, irmão. Nós temos que estar somente, mas não devemos ter medo, não devemos se preocupar com o coronavírus que está acontecendo. Claro que nós temos que se cuidar, mas podemos pegar. Se for para ir, nós vamos. Se nós estamos se cuidando e o vírus nos alcançar, foi a permissão de Deus. E se você andou por aí tudo e a terra escorreu e não aconteceu, é porque Deus também cuidou de você. O propósito de Deus, mesmo quando tem um propósito, mesmo que você pegue o coronavírus, Deus vai te tirar, nem que tu vá para a UTI, mas tu volta de lá. Quantas pessoas que saíram da UTI hoje estão pregando a palavra de Deus? Só que tem que ter um propósito. Se já encerrou, se você não tem mais nada para fazer para Jesus, Deus vai te levar mesmo. Tem pessoas que Deus já está levando para a glória de Deus, né? Porque a pessoa não vai poder ter estrutura para enfrentar o que virá sobre a terra. Tem que estar preparado, adorando e louvando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, aconteceu, Jeremias profetizava, falava, pregava, ele levantava de madrugada, mas o povo não obedeceu. E exatamente o que Jeremias pregou a palavra, profetizou, aconteceu. Não vai ser diferente agora. O que a palavra fala, o que foi escrito, o que já está escrito. Qual o tempo? Nós sabemos o dia, não sabemos a hora, quando vai acontecer, se sabemos que está perto. Não sabemos. O que nós temos que estar é preparado. Jejuar mais, se consagrar mais, orar mais, ter temor diante do Senhor, obedecer a sua palavra, ler a Escritura, como ali Deus falou com Josué, né? Examinar a Escritura, dia e noite ele examinava, dia e noite lendo a palavra, orando, para que as coisas viessem a acontecer no propósito de Deus através da vida de Josué. Então, meu querido, não vai ser diferente agora. Se você está preparado, se você é um escolhido de Deus, se você tem o selo do Espírito Santo, você está fazendo a obra para o Senhor, você chora pelas almas perdidas, você sofre e vê, porque o profeta, os profetas estão vendo tudo, estão vendo porque o Espírito Santo está mostrando como nós estamos vivendo agora. Essa geração que nós estamos vivendo pode ser a geração do arrebatamento. As criancinhas que estão vivendo, elas não poderão nem alcançar a sepultura, poderão ser arrebatados. Então, meu querido, não dá para duvidar. E o povo duvidou, o povo não creu, que o rei não acreditou, mas aquele povo foi saqueado e eles sofreram e foram para o exílio. Foram mortos muitos, perderam tudo. Foi terrível e não será diferente.
Só que haverá um juízo para quem ficar, irmão. E o povo dele, a noiva do Cordeiro, o povo remido e lavado no sangue do Cordeiro, aqueles que é quebrantado de espírito, pobre de espírito e quebrantado de coração. Esse é o povo escolhido de Deus, obediente à sua palavra. Mesmo que você peque, mesmo que você erre, mesmo que você falhe, mesmo que você esteja debaixo de uma tentação, mas você sabe que aquilo ali é pecado. Você sabe que aquilo ali entristece o coração de Jesus. Mesmo que você erre, se voltar para o Senhor e dizer: Deus, eu não quero isso para mim. Não me livra, me lava com o teu sangue. Você está dentro dos padrões do arrebatamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele virá como ladrão, a palavra diz, de surpresa. A palavra diz: quando menos penseis, quando você não imagina, a coisa vai acontecer. Poderá ter muita paz, poderá ter muita abundância. E as coisas estarão acontecendo. E fique essa mensagem, querido, ao teu coração. Que Deus te abençoe grandemente a sua vida.